Onde foi que eu errei? Sarasheva, capítulo 9. Erro número 6. Obrigar a criança no caminho em que deve andar. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Outra tradução diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A palavra ensinar é um verbo transitivo, originado do latim insignare. Ele significa dar, ministrar os preceitos de uma ciência, de uma arte, etc. Instruir, lecionar, doutrinar, tornar destro, amestrar, esclarecer, admoestar, repreender, corrigir, castigar. Observe que admoestar, repreender, corrigir e castigar são os últimos significados do dicionário, tendo na frente desses os significados ministrar, instruir, esclarecer e por aí vai. Para conseguirmos ensinar alguma coisa aos nossos filhos, é preciso que tenhamos a admiração dele. E logo aqui no começo, a Sara vai falar que a Bíblia diz: olha, ensina o teu filho no caminho. Não é ensina o caminho, falando, ó, o caminho é esse aqui, ó, siga esse caminho. Mas é no caminho, você vai levando seu filho pela mão, andando junto com ele no caminho. Algumas pessoas, muitos cristãos, eles querem terceirizar a igreja, eles querem terceirizar a escola cristã para que os filhos possam ter uma caminhada com Jesus. Mas na verdade, se você quer que o seu filho ele siga algum caminho, a palavra pede para que você ensine no caminho, ou seja, junto com ele. E para que seus filhos eles possam, quando eles tiverem livre-arbítrio de tomar as suas próprias decisões, irem com você, você precisa ser uma pessoa que o seu filho admira. Se você não vai no caminho, impõe, é ditador, é extremista, na correção, não corrige de maneira alguma, você perde a admiração do seu filho e depois fica lá pensando: onde foi que eu errei? Para conseguirmos fazer o que a Bíblia diz, ensinar a caminhar no caminho em que ela deve andar, precisamos primeiro conquistar a confiança e a admiração dela, pois só assim essa criança nos ouvirá atentamente, a ponto de aprender alguma coisa de nós. Muitos pais podem até estar ensinando, falando, ministrando, mas os filhos podem não estar aprendendo, ouvindo e recebendo. Não temos o poder de obrigá-los a aprender. A prova disso é que muitos jovens decoram a matéria que o professor chato ensina e um ano depois, até vezes menos, já esqueceu. A verdade é que quem aprende não esquece. E aqui ela vai falar que muitas vezes até aquele professor da escola, que a gente gostava bastante, a gente lembra dele, mas daquele professor que não ensinava nada, que normalmente nós tendemos a esquecê-lo. A segunda coisa que temos que entender e aprender a lidar com ela é que Deus não viola o livre-arbítrio de ninguém. E enquanto pais, nós precisamos dar, na medida quando eles vão crescendo, vão amadurecendo, o leque do livre-arbítrio deles tem que ser aberto cada vez mais. E quando eles têm essa visão, que eles podem confiar na gente, porque nós damos espaço para eles escolherem de forma sábia, porque nós já estamos instruindo eles no caminho, eles se sentem mais seguros. E uma coisa que acontece quando os pais eles obrigam muito é porque eles têm o medo de perder o controle. Só que na verdade, no final das contas, o filho sempre vai fazer o que quiser. Quantas vezes você, enquanto filho, e eu, enquanto filho, eu fiz coisas que meus pais disseram que não eram para fazer, mas eu fiz porque eles não estavam vendo, não estavam na hora. E aí, José? Nós não temos o controle, por mais que nós tenhamos todo esse medo, essa preocupação, e por isso que a gente está sendo uma pessoa que regra todos os passos, isso é em vão, porque quando o adolescente quiser fazer, ele vai fazer. Os pais podem obrigar os filhos a fazer o que eles querem por um tempo, mas não pela vida toda. Se os filhos se sentem oprimidos, reprimidos, em vez de amados pelos pais, um dia, quando eles tiverem a maior idade, provavelmente irão se rebelar contra tudo que forem obrigados por toda a vida. Por incrível que pareça, esse dia será um alívio para eles. Eles se sentirão muito mais felizes longe dos pais. Aí depois você vai ficar se questionando: por que meu filho não me procura? Por que ele não honra o pai e a mãe? Na verdade, ele não quer viver ao redor dessa tirania que teve a vida toda. Porque tem alguns pais que até os filhos, estando casados, eles querem mandar, quer dar pitaco. O pai ele pode muito bem dar uma orientação e até é justo que o filho vá lá, peça orientação, que os pais dão orientação. Agora você ainda querer manter a sua autoridade de querer mandar e de mandar na casa do seu filho quando ele já está principalmente casado, não funciona. Você, ao invés de atraí-los, você os repele. O fato de eles aprenderem conosco, dos filhos, né?
conosco, que são livres para fazerem suas próprias escolhas, faz com que eles queiram nossos conselhos, queiram a nossa direção, queiram andar debaixo da nossa liderança. Porque quando a gente confia, fica muito mais fácil se submeter. Outro motivo que leva muitos pais a obrigarem seus filhos no caminho é o medo de perder o controle. Na Bíblia podemos ver alguns exemplos de homens que agiram baseados no medo. Jó era controlador por conta do medo. Saul tinha medo de perder o reino para Davi. Abraão teve medo de não ter um descendente. São alguns exemplos. No capítulo 19 falarei mais sobre o medo e sobre as suas consequências, sobre como é importante nos livrarmos dele e sobre o que o medo nos leva a fazer. Leva-nos a agir de forma errada com os nossos filhos. Devemos agir motivados por amor e não por medo e controle, afinal, a escolha é de cada um. E no final, como eu já disse antes, os filhos eles vão fazer o que eles querem. Por isso, enquanto nós podemos, nós temos que ensiná-los no caminho, indo junto com eles. Meu filho não sabe orar, eu vou ensinar ele como é que ora, orando junto com ele. Eu vou ensinar a ser uma pessoa de bom caráter, agindo de maneira justa, meu filho vendo isso. E assim nós vamos crescendo na admiração em relação aos nossos filhos. E é isso aí, pessoal. Vamos lá, hashtag só sucesso.